Angola vai sair de um salário mínimo miserável para um salário mínimo pobre. Fica aqui até o final do vídeo para perceberes como é que a greve geral em Angola começou e como é que vai terminar. Nós, em relação ao salário mínimo, estávamos a exigir 245 mil kwanzas. No âmbito das negociações, nós apresentamos, flexibilizamos até 100 mil kwanzas de salário mínimo. O que as centrais sindicais disseram é que a nossa exigência era de salário mínimo de 100 mil kwanzas, independentemente do universo das empresas, qual seja pequena, média ou grande. Não encontramos nesta altura nenhum consenso em relação a essa matéria. Em relação ao reajuste também, nós flexibilizamos para 100%. O governo sobre essa matéria também não tem ainda nenhuma uma proposta concreta. Nós também exigimos, por exemplo, que o IRT a taxa do IRT fosse reduzida a 10%. Durante as negociações evoluímos para 15% taxa fixa. Então, parte a parte, decidimos que, como é um trabalho que tem continuidade, vamos continuar a trabalhar para nos ajustarmos os posicionamentos e consolidarmos aqui uma solução que seja, de facto, ou que vá de encontro aos objetivos tripartidos, quer do governo, quer das entidades empregadoras, quer das centrais sindicais. Os pontos estruturantes são no domínio das finanças públicas. E nós não podemos dar o que não temos. Nós temos estado a afirmar que o governo tem uma equipa multissetorial, integram representantes máximos das finanças públicas e, com base nos resultados dos estudos internos que vamos fazendo, vamos apresentando as nossas disponibilidades. Tem sido essa dinâmica, vamos continuar a trabalhar com os sindicatos de formas a que as preocupações apresentadas possam ser equacionadas de um ponto de vista de sustentabilidade, e essa é a nossa visão. Saíram de 245 para 100 mil, já é uma boa nota de um grande avanço em termos de posicionamento, mas, como disse e tenho estado a repetir, e é bom que todos nós possamos entender, a questão do salário mínimo nacional não é uma questão apenas do Executivo. E isto é transversal a todos nós, quer enquanto pessoas, quer enquanto setor privado. E, portanto, nós não podemos querer aumentar salários e afogar ao mesmo tempo o setor empresarial. Não é possível uma microempresa que tem 5 ou 6 funcionários, que agora começou no mercado, pagar 100 mil kwanzas, porque ela não fatura isso. E é isso que temos estado a fazer entender a todos quanto têm falado da dinâmica do salário mínimo nacional, e também não esquecermos que neste processo não é apenas os sindicatos que devem ser ouvidos. Devem ser ouvidos também as entidades empregadoras. Portanto, há aqui dois problemas. Estamos a falar do salário mínimo nacional e do salário mínimo da função pública. Ok? São duas questões. Há greves em Angola na função pública, greve geral, nos hospitais, nas escolas, ok? Os professores querem aumento salarial, querem redução de impostos e IRT, que neste momento está em volta de 13% a 25% taxa fixa, e as centrais sindicais querem uma redução para 15% taxa fixa. Ponto. O que está acontecendo no país é que há greve no setor do Estado, no setor público. Mas a questão do salário mínimo deve ser discutido e também está acontecendo em Angola, tanto no setor público como no setor privado, ou seja, salário mínimo nacional que engloba todos. Ponto. E vale também aqui entendermos que o salário mínimo nacional se discute nas 4 perspectivas, ou 3. Para o Estado, que deve representar, o salário mínimo nacional deve representar um investimento, porque o salário promove o bem-estar das famílias para o Estado. Para as empresas privadas, salário mínimo é um custo, ok? Para os centrais sindicais, salário mínimo, e também para os empregadores, salário mínimo é ponto. Então, estamos aqui a olhar para 3, 4 grupos, mas que têm visões diferentes em relação ao salário mínimo. Mas a questão do salário mínimo para Angola é muito mais séria do que possas imaginar. Portanto, fica aqui até o final do vídeo para que possas perceber
quais são os meandros desta matéria. Antes que me esqueça, se faz favor, faz um like neste vídeo, meu irmão, se inscreva no canal, ative as notificações para não perderes o próximo vídeo. Leia os meus livros, esses aqui, são 7 disponíveis na Amazon ou aqui no link, aqui no meu Instagram. Envia-me mensagem que eu envio o livro para ti onde quer que tu estejas. Bom, se estás fora de Angola, tens aqui os links, compra nos links e tens o livro. Primeiro, estamos todos de parabéns por discutirmos esse tema, porque o salário mínimo é a forma que o país tem, que o estrangeiro tem, de medir quanto vale o trabalho de uma pessoa, o trabalho básico de uma pessoa. De 2.000 kwanzas, 100.000 kwanzas, 200.000 kwanzas, ponto. É o que vale. O problema só vai acabar quando em Angola existir um salário mínimo que permita a poupança. Por isso é que hoje, discutir salário mínimo, vamos aumentar a 200, a 300, a 400, não vai resolver o problema. O salário mínimo só vale em Portugal, em França, na Itália, em Angola, na África do Sul, quando permite que as famílias façam poupança. Porque senão, se não permitir fazer poupança, e não estou a falar da poupança daquela que é dita pelo coach, né? Aquelas poupanças milagrosas. Um salário que me permita poupar depois de todos os meus custos fixos, pode eu jantar pelo menos uma vez lá fora, também me mimar, e me restar assim, sem eu comprar luxos, me restar ainda assim algum dinheiro, ou eu poder poupar. Poderá ser 5.000 kwanzas, 10.000 kwanzas, e um salário que é pago a tempo certo, porque muitas vezes nós não conseguimos poupar, porque o salário hoje caiu dia 20, a próxima vez cai dia 25, outro dia cai dia 10, as pessoas não sabem quando é que receberão o próximo salário. Quando o salário não cai a tempo certo, quando o salário está abaixo da cesta básica, esse problema no nosso país vai continuar até o dia que Jesus voltar. Quer dizer, até o dia em que Zambi voltar. Agora, nós temos que estar cientes que discutir o salário mínimo em Angola é um problema grave. E nós, se calhar, às vezes, estamos a discutir na perspectiva errada. Porque agora vejamos. Pelo que tudo indica, o salário mínimo, 32.000 kwanzas, não chega para viver no país. Eu já disse muitas vezes aqui no canal que a nossa economia desafiou as fronteiras macroeconómicas. Ponto. Só que nós em Angola podemos aumentar o salário mínimo para 50, para 100, para 200, para 300, para 500.000 kwanzas. Os problemas vão continuar. Por quê? Porque o nosso problema não é a quantidade de dinheiro que as famílias têm todos os dias, mas sim a capacidade desse dinheiro poder comprar todos os bens necessários. Em Portugal, por exemplo, há uma crise de inflação, há uma crise imobiliária, porque mesmo o salário mínimo em Portugal aumente para 2.000 euros, se continuar a existir o mesmo número de casas, os preços dos quartos, que hoje são 1.000 euros, vão passar para 2.000 euros. Em Angola, se a nossa capacidade de gerir riqueza, arroz, fuba, feijão, óleo, caderno, caneta, for a mesma, se o salário mínimo passar para 100.000 kwanzas, o que é que vai acontecer? O dinheiro vai voltar para os bolsos das mesmas pessoas. Ou seja, quem está a vender hoje o saco de arroz a 23.000 kwanzas vai dizer assim, e se a quantidade de arroz no país continuar a mesma, então o preço do arroz vai passar de 23.000 kwanzas para 50.000 kwanzas, porque todo mundo agora tem 50.000 kwanzas para comprar o arroz. E todo mundo vai querer comprar o arroz. Logo, os custos de vida irão manter-se o mesmo, irão continuar. Ok? Vale sim sairmos salário mínimo miserável para pobre, mas vale acima de tudo nós, até aqui agora já a questão é com o Estado, é para resolver o problema de base, porque o nosso problema chama-se inflação, a falta de bens que todo mundo procura, comida e insumos para as empresas, matéria-prima para as empresas. Esse é o nosso grande problema, porque o salário mínimo nacional em Angola pode passar para 100, para 200, para 300, enquanto existir a deficiência na comida, na matéria-prima para as empresas, mercadorias para as empresas, o nosso problema vai continuar. O problema passa pela produção nacional. Mas nós, Angola, estamos de parabéns por termos a coragem de, pela primeira vez, pelo que me lembro, a função pública fazer greve. Não me lembro da função pública, hospitais, escolas, fecharem a função da greve. É a primeira, parece que é uma revolução. Estamos de parabéns porque estamos aqui a levantar vários problemas. Não só porque o salário mínimo não chega, não só porque o imposto sobre o trabalho é muito, mas, acima de tudo, porque está a faltar bens de consumo, matéria-prima, utensílios para a economia, para que o salário mínimo não venha a ser problema. Porque o salário mínimo não é problema em nenhum país. É problema quando o custo de vida eleva-se em função da taxa de inflação. E a taxa de inflação vai aumentar sempre que as pessoas tiverem muito dinheiro e poucos recursos. Portanto, a greve em Angola começou porque os sindicatos querem aumento do salário mínimo, o Estado não consegue responder, porque disse aqui a senhora é secretária de Estado, né, ou ministra, nós não temos dinheiro para aumentar o salário mínimo nacional. Epa, isso aqui não sei se é verdade ou mentira, mas nós estamos a ver notícias do Estado a comprar viaturas, já complica um bocadinho. Equipa multissetorial, ou seja, a senhora que devia aumentar o salário mínimo, que devia concordar com os sindicatos, precisa consultar os ministros,
também se calhar os deputados, os homens do partido, a hierarquia é tanta, a burocracia é tanta, que até a senhora responder aos sindicalistas, já o país já paralisou por uma semana, porque a greve está para 3 dias, né? Portanto, não há celeridade na resposta, porque a senhora tem que obedecer à hierarquia. É muita gente que ela tem de ir informando, até a última pessoa dizer assim, pode aumentar agora para 100. Vai demorar muito tempo, não só porque a equipa é enorme, a burocracia é enorme, como também há outras prioridades. Se calhar quem deve decidir, as pessoas que devem decidir, têm outras prioridades. Isso ainda para eles não é importante, é outros assuntos importantes. E enquanto isso, o país vai parando durante muito tempo, porque a greve está marcada para 3 dias, mas pode continuar mais dias ou menos dias em função da resposta aqui da pessoa de direito. Ponto. Também a senhora falou aqui que é preciso fazer um estudo. Nosso estudo econômico angolano, felizmente está nos nossos olhos. É prático. Às vezes gastamos muito tempo fazendo estudos para uma economia que nos mostra sinais diários, ok? Sais para a rua, olhas para a economia, vais para a praça, vai para o supermercado, a economia está a falar para ti. Estudos, deixamos para os académicos que eles façam estudos com muito mais tempo, muito mais rigor e nós, quando precisamos de tomar decisões urgentes, que tomemos em função do que estamos a ver e a ouvir. Ponto. 100 mil kwanza já é bom, disse aqui a senhora que falava por parte do Estado. Como eu disse, né, 100 mil, Angola pode ter salário mínimo de 100 mil, 200 mil, 300 mil, se não se aumentar a quantidade de arroz, de fuba de óleo, bens de consumo para as empresas, esses 100 mil kwanzas serão zero. Esses 100 mil kwanzas voltarão para os bolsos das mesmas pessoas. Quem são? Os bancos, as empresas, os micheiros, e para o Estado também, porque também recebe aqui imposto. Portanto, o dinheiro vai estar na mão dos pobres por 3, 4 dias e voltará na mão dos ricos nos mesmos 3 dias. Apesar disso, é bom aumentar o salário mínimo, porque, como eu disse no princípio, sairemos de miserável para pobre, ok? Não é só do executivo essa responsabilidade. Também disse aqui a senhora que respondia pelo Estado. É verdade. As empresas também têm que falar alguma coisa. Os sindicatos, porque, como eu disse no princípio, né? Os sindicatos estão a falar na perspectiva da necessidade. Eu preciso de dinheiro. Para as empresas privadas, portanto, aqui o salário é um custo da empresa e para o Estado o salário deve ser um investimento. E cada Estado claramente vai olhar para o salário da função pública como sendo investimento ou custo, depende muito da perspectiva de cada Estado. Mas, irmão, faz like, subscreva. Estamos juntos, até o próximo vídeo, que Deus abençoe como sempre, amém.